Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Oi, Li. Ainda vale a pena investir na relação. Calma aí que eu tô fixando o tópico. Já falou aí pra todo mundo que tá aí. Fixar comentário. Pronto. Olá, crochê da Miriam. Olá, Felipe. Sejam bem-vindos. Vamos começar daqui a pouquinho. Olá, Pri. Olá, Cid, Sebastião. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Felipe sempre aqui. Vê se fica até o final hoje, hein, Felipe? Andressa. Boa tarde, crochê da Miriam. Vamos esperar um pouquinho para a gente começar. Ainda estamos um pouquinho adiantados. Hoje a live vai ser mais tranquila do que semana passada, porque pós-live eu não tenho nenhum paciente, então não vou precisar ficar tão corrido. A única limitação é o Instagram, né? Que permite lives apenas de 1 hora. Então temos o prazo máximo de 1 hora. Olá, Pedro. Também estou muito feliz por participar, Miriam. Seja muito bem-vinda e participe sempre. Olá, doutor, estou em uma sinuca de bico. Estou me separando por traição e ele quer voltar. Vale a pena? Andressa, como é que eu vou conseguir responder para você dessa forma? Não sei, não tenho nenhuma informação, mas eu vou tentar te ajudar a você encontrar essa resposta. Inclusive a questão da traição, não sei se você votou, era um tema que estava disputando com esse para a gente ter a live hoje, né? Se era possível perdoar uma traição. Vamos ver se é aprovado aí na próxima semana, ver se você vota, que daí a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu acho que o que a gente vai falar hoje cabe muito nessa sua pergunta, né? A gente vai falar um pouquinho de relacionamento, se vale a pena ou não, e eu acho que isso inclui a traição, né? Depende muito do que vocês têm, da história que vocês construíram, do sentimento que existe entre vocês, né? Muitas vezes, eu digo muito isso na terapia de casal, porque muitos casais vão para o consultório por conta dessa questão de traição, né? Muitas vezes a traição transforma o casal e se você conseguir perdoar a traição, e aí isso é um trabalho de você se verificar seus sentimentos, como é que você tá com isso tudo, pode trazer muitos benefícios, né? Mas fica aí na live que eu acho que vai te ajudar bastante o que a gente vai conversar aqui hoje. Olá, Adriana, Meire, Meinha, são 5:01, deixa eu conferir aqui no relógio do celular. Opa, encerrar vídeo. 5:02 aqui no celular. Assim que. Vamos esperar 5 minutinhos. E aí a gente começa, entrando no tema. 23 anos de casada, 3 filhos, mas ele me traiu e teve um relacionamento de meses. Bastante tempo de relação, né? O que eu estou entendendo que você está me dizendo é que tem muita coisa em jogo. E aí colocar na balança. Você acha que ele se arrependeu? O que você está sentindo que vem dele? Como é que você está se sentindo depois dessa traição? Né? Isso tudo são respostas que você vai encontrando para ver se você consegue perdoar. Se fosse, acho que eu falei que tem muita coisa em jogo, mas para sua felicidade não tem preço. Se você acha que se separando dele você vai ser feliz, não importa se você tem 2, 10, 15 ou 30 anos de casado e 15 filhos. Né? Você sendo feliz, você vai conseguir fazer com que seus filhos sejam felizes, dar uma boa estrutura emocional para eles. Então, o caminho é ver o que você consegue suportar e até onde você consegue chegar para encontrar sua felicidade. Deu para dar uma iluminada aí? Já falei oi para Meire, né?
Quem tiver pergunta, vai mandando aí. Se surgir perguntas no meio aí do nosso bate-papo, pode enviar que a gente vai conversando. Porque aqui é um bate-papo, né? O tema tá aí para a gente abrir essa roda de conversa e esclarecer o que a gente puder esclarecer. Hoje vocês estão percebendo que eu estou num cenário diferente, que hoje eu não estou no consultório, estou em casa, fazendo home office. E tem alguém me ligando bem na hora da live, vamos recusar aqui, né, que não é hora de atender telefone. Oi, Moni, boa tarde, seja bem-vinda. Crochê da Mina, passei 14 anos casada, fui traída desde o começo, tentei, só queria que ele assumisse, mas enfim, perdoei, mas não quis mais ele. Tenho 37 anos, 4 filhos, me separei há 7 anos. E como é que tá a sua vida hoje, Miriam? Se não for se expor demais, acho que as suas falas podem ajudar um pouquinho a Andressa, né? Se você se sentir à vontade para falar um pouquinho como é que foi essa experiência de sair da relação após uma traição, de ter perdoado, mas mesmo assim não ter querido ficar nessa relação, acho que vai contribuir com a Andressa aí, né? Que eu acho que a gente fica meio perdido com algumas questões emocionais e a traição é uma delas, né? Pri, seja bem-vinda. Agora que eu vi que você está aí, minha colega de trabalho, minha companheira de clínica, sempre participando, né? Que bom. Vamos lá, a Meire está falando, foi casada há 26 anos e 22 anos fui traída. Ele constituiu família enquanto éramos casados. Dei um basta e me separei há 4 anos. Olha, que situação, hein, Meire? É um bígamo, né? E como é que você está hoje? Acho que mais que o depoimento é mostrar aí para a Andressa que está nessa dúvida do que fazer, falar como é que vocês estão hoje, né? Pós-separação. Colocando aqui o celular no silencioso, gente, que hoje tá que tá. Cinco e 5. Aí, ó, Andressa, a Meire está bem. Depois vocês se adicionem aí no Instagram pra bater um papo e trocar figurinha. Acho que vocês podem ajudar uma outra. E aproveitar falando um pouquinho essa é que é uma das vantagens, né, para quem não conhece psicoterapia, para quem não conhece psicoterapia em grupo, a psicoterapia em grupo é um psicólogo, várias pessoas, vários pacientes, e aí eles trocam experiências. E ao encontrar alguém que tem uma experiência semelhante, que esteja num outro estágio do desenvolvimento aí do relacionamento ou da vida, ajuda a gente a se encontrar também. É um pouquinho do que a gente está fazendo aqui. Uma pessoa muito possessiva e ciumenta, será que uma pessoa pode mudar? Uma pessoa muito possessiva e ciumenta. Ó, Moni, eu sempre acredito que as pessoas possam mudar. Agora, elas só mudam a partir da verdade delas. Se essa pessoa que você está falando se vê como possessiva, se vê como ciumenta e percebe que isso está atrapalhando a vida dela, sim, ela pode mudar. Mas precisa muita dedicação, reflexão, muitas vezes uma ajuda profissional, né, para entender o porquê que ela é possessiva, porquê que ela é ciumenta, o que fez ela chegar até esse ponto, que percorrendo esse caminho de entendimento, ela vai conseguir mudar. Agora, você pedir para ela mudar, não vai conseguir não. Bom, isso vale de pessoa para pessoa. Perdoei, mas o amor acabou nesse período. Se a Meire consegue perdoar e ama o diálogo, melhor opção. Quanto como estou, muito bem. Foi a melhor escolha que fiz. Olha aí, Andressa, tá vendo? Vários depoimentos aí, né? Acho que já dá para iluminar um pouquinho o seu caminho. Eu acho que a partir desses depoimentos, né, desse bate-papo que a gente estava tendo antes de começar a live, ou antes de entrar no tema, já dá para a gente perceber um pouquinho como as relações amorosas, elas são trabalhosas, elas são construídas com o tempo, né? Então é importante a gente saber que mais do que mais do que responder essa pergunta se vale a pena investir nessa relação, é eu entender que um relacionamento amoroso é uma coisa que demanda tempo, que demanda dedicação, que é uma construção que vai sendo feita ao longo dos anos. E aí isso também tem que ser levado em consideração a partir, é um critério para ver se você deve continuar investindo nessa relação ou não, né? É importante a gente verificar que eu estou querendo dizer.
Não constrói-se uma relação amorosa do dia para a noite. É com o tempo e com a dedicação. Então isso a gente tem que prestar atenção, tá? Sei lá, estou namorando há um dia e aí eu já quero pensar se vale a pena investir ou não nessa relação. Tem que tomar cuidado, né? Então o tempo é um fator importante. Imagina, Miriam. Temos que saber perdoar. Ódio é um fardo muito pesado para carregarmos. Meire, isso é verdade. Ódio é um fardo muito pesado para carregarmos e a gente que carrega. E só que não necessariamente perdoar significa ficar junto, né? Posso perdoar e não querer mais, não querer fazer mais essa escolha para mim, né? Então vamos lá, deixa eu começar. Já comecei me atropelando todo aqui, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou Wesley, sou psicólogo. Já faz uns 2, 3 meses que a gente está aqui batendo papo toda quinta-feira às 17 horas. E tenho esses temas, quem escolhe são vocês. Eu colho a partir das enquetes que há no Instagram. Eu deixo a caixinha aberta de sugestões para vocês sugerirem os temas. A partir desses temas que vocês sugerem, eu faço uma enquete. E aí, de acordo com a votação, a maioria o tema que a maioria tiver votado, a gente tem a nossa live na quinta-feira. Essa semana, o tema que ganhou foi: ainda vale a pena investir na relação? E bastante gente votou, e isso é muito legal. E teve bastante votos para o outro tema, que era... ótimo esse filtro, né? Fica o coraçãozinho aqui. Então o outro tema foi a respeito da traição, que é o que a gente começou falando aqui, a nossa live sobre essa questão de traição. Então vou colocá-lo ele para votação para a próxima semana e de repente ele ganha e a gente fala e pode ajudar a Andressa aí que está nessa dúvida se perdoa ou não a traição. E aí a gente já teve vários depoimentos aqui. Então é isso aqui. O que é essa nossa live? Toda quinta-feira a gente está aqui batendo um papo de acordo com o tema que vocês votam. Então, já comecei falando para vocês que a relação amorosa é uma coisa que a gente vai construindo, né? Como é que inicia uma relação amorosa? Muitas vezes, e na maioria das vezes, se a gente está ao vivo, hoje nem tem mais aquela história de bate-papo, né? Porque antigamente, bem antigamente, existia aqueles bate-papos da internet onde só tinha os nicks, né, os nomes das pessoas, e aí conhecia-se a pessoa num primeiro momento através da personalidade, pelo que ela falava. Hoje isso já caiu de linha, hoje já tem foto, já tem vídeo, então normalmente a gente se aproxima das pessoas pela questão física no primeiro momento. Ou a questão de que aquela pessoa ali ela tem alguma coisa que eu acho que vai poder me fazer feliz, né? Porém, o que mantém uma pessoa numa relação, e não adianta dizer que não, é assim, o que me mantém naquela relação é o que o outro tem para me oferecer, né? Então, sim, uma relação amorosa, ou qualquer relacionamento que a gente desempenhe, mesmo o mais sagrado de todos, que é entre mãe e filho, sempre tem uma questão de troca. E o que a gente diferencia aí? Se as trocas estão sendo iguais e se eu estou consciente e se está tudo bem para os dois lados. Então, como eu citei a relação de mãe, qual o interesse eu como filho tenho com minha mãe? O carinho, o amor, o afeto, e a mãe também, e vice-versa. Mas é uma troca de emoções e sentimentos. Então, toda relação ela acontece de acordo com o que o outro tem para oferecer para mim e vice-versa. E isso é o que mantém essa relação. E aquela frase, né? Amar não é receber nada em troca? O único amor que eu conheço que é incondicional é a questão do amor de mãe, que eu acabei de citar, né? Tem até a novela aí, que eu acho que a maioria das mães tem um amor incondicional pelos filhos. E mesmo quando esse filho é um rebelde, falta afeto ali, ela está amando esse filho, então é incondicional. Só assim, eu acredito que não... Só nessa relação eu acredito que não precisa se receber nada em troca. Do resto, relacionamento amoroso, sim, é uma troca. É uma troca de afeto, é uma troca de conveniência, é sempre uma troca, tá? Presta atenção nisso. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Antes de fazer as perguntas, né? Que através dessas perguntas que eu vou fazendo para vocês, vocês aí vão refletindo se essa relação ainda vale a pena investir. E mais, né? Porque quando a gente pensa,
será que eu devo investir nessa relação? Eu estou sempre pensando se o outro merece eu investir. É bom a gente também colocar um espelho para nós mesmos, para a gente avaliar como é que a gente está nessa relação. Então a gente olha o outro e também se olha dentro dessa relação, né? Sempre lembrando que relações não são perfeitas. Todas as relações amorosas são um desafio. Por quê? É o que eu sempre falo. Eu moro num planetinha, a minha parceira ou meu parceiro mora no outro planetinha, nós vamos habitar um terceiro planeta. E aí cada um traz as suas características, seus defeitos, suas qualidades, sua história, e aí a gente se encontra nessa construção, como eu falei no começo, de relacionamento amoroso, é uma construção, inclusive, de um olhar para o outro e através do diálogo se encontrar. É fácil? Não é fácil. Vale a pena? Sempre, eu como um romântico incorrigível, sempre acho que vale a pena, né? Temos um monte de características aí e a gente vai ver aqui se vale a pena continuar nessa relação. Mas eu acho que a gente sempre tem que arriscar aí. Porque eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas têm trauma de se relacionar, de amor, né? Porque sofreu uma vez, acho que não deve se relacionar mais. Mas é nesse sentido que eu falo que sempre vale a pena se relacionar, né? Perceber se essa pessoa é legal, condiz com o que eu quero da vida. E se não for, próximo, né? Que vem o próximo ou a próxima. Então vamos pensar em algumas questões que a gente precisa saber, que a gente precisa refletir para saber se vale a pena investir nessa, se ainda vale a pena investir nessa relação amorosa, né? Primeira coisa que a gente tem que ver é como é que tá, como eu falei que é uma troca, né, relação amorosa, como é que tá essa troca, né? Como é que, o que eu estou doando para essa relação? Né? Como é que eu estou me sentindo com essas doações? E quando eu falo doação, é de tempo, é de sentimento, é de afeto, né? Toda essa troca, como é que eu estou doando e também como é que o outro está se doando para essa relação. O que ele está oferecendo para mim. E a partir dessa avaliação, o que eu estou dando e o que eu estou recebendo, eu tenho que pensar, eu estou satisfeita com tudo isso que eu estou recebendo? Eu estou satisfeita com isso que eu estou doando? Né? Se eu não estiver satisfeito, se eu acho que meu parceiro ou a minha parceira está doando pouco, eu acho que isso pode mudar? Eu acho que essa pessoa pode oferecer mais do que ela tem para oferecer? Tamira, Keila que tá com eu te amo. Qualquer pessoa pode falar eu te amo? Sim. Até os mudos que não falam, eles falam através de sinais, né? Qualquer pessoa pode falar eu te amo. E lembrando que o amor tem vários tipos, várias formas de se demonstrar e vários tipos de amor, né? Tem o amor de parceiro, tem amor de amizade, tem amor de mãe, de filho, como eu falei para vocês, né? Mas qual que é a sua Keila? O que você está questionando aí, eu te amo? O que está acontecendo aí na sua vida? Conta aí pra gente. Então, como eu falei para vocês, uma das coisas que a gente tem que verificar para a gente responder essa pergunta da live aí, se ainda vale a pena investir na relação, é fazer essa avaliação da troca que está havendo nessa relação. Se eu estou recebendo o tanto que eu quero receber, se eu não estou recebendo, se eu acredito que é capaz disso mudar através de uma conversa, através de um diálogo, porque se eu não estiver contente e não for possível mudar, já é um sinal de que não vale a pena investir nessa relação, certo? O que a gente está falando aí, né? Nessa avaliação das trocas que há no relacionamento? Basicamente, a gente está falando de uma coisa que bomba sempre quando eu coloco nos posts do Instagram, é aquela questão da disponibilidade afetiva de cada um. Né? O que é essa disponibilidade afetiva? Né? É exatamente isso que a gente está falando. Quanto que eu estou disposto a estar nessa relação, a investir, e investir é o afeto, é o amor, os sentimentos, as emoções, é o tempo, né? E quanto que o outro está disponível para investir nessa relação também. Está sendo recíproco? É uma moeda igual dos dois lados? Tudo que eu invisto, eu estou recebendo também? É claro que a gente está falando de relações e isso não é quantitativo, e sim qualitativo. Mas é sempre a gente tem que verificar como é que eu me sinto, como é que é estar ao lado dessa minha parceira ou desse meu parceiro, né? Tá bacana, tá legal? Tô me sentindo bem, né? Que é a partir dessa disponibilidade afetiva que ambos têm que a gente chega à conclusão disso tudo, né? Então, falamos primeiro dessa avaliação
das trocas dessa relação, a avaliação da disponibilidade afetiva de cada um. Outra avaliação que a gente precisa fazer, que essa é uma avaliação mais cuidadosa e mais longa, né, é como é que eu estou me sentindo ao lado dessa pessoa? Como é que eu estou nessa relação? Pensa, para quem está numa relação amorosa aí, pensa na relação de vocês. Como é que, e quando você pensa nessa relação, que sentimento que vem? Eu me sinto bem, eu me sinto mal, eu fico angustiado, eu fico feliz, eu fico animado ou fico desanimado. Isso, respondendo, verificando esse sentimento, quando você pensa na relação, já é uma dica de como você está e como está essa relação para você, né? Já é uma dica para responder a nossa pergunta, se vale a pena investir nessa relação. O que você está rindo aí, Miriam? Então, primeiro eu preciso ver isso. Como é que eu estou me sentindo nessa relação? Como é que eu estou ao lado do meu ou da minha parceira? Depois disso, vamos pensar ainda nessa avaliação de sentimentos. O meu parceiro me aceita como eu sou? O meu parceiro me aceita tanto as minhas qualidades, que normalmente isso é fácil de aceitar, né? Mas ele também aceita os meus defeitos? Ou ele fica querendo que eu mude uma coisa X ou uma coisa Y, ou alguma coisa da minha personalidade, ou alguma coisa da minha aparência? Isso é importante, né? A aceitação do meu parceiro é total, né? Apesar dele não gostar de alguma característica minha, ele me aceita, porque a diferença da paixão e do amor é exatamente essa, né? A paixão é aquela fase de encantamento que dura um certo tempo, na qual você só vê as qualidades das pessoas, do seu parceiro, né? Você o tempo todo procura, até porque você só enxerga isso que vocês têm em comum. Então é aquela fase que você fala, ah, que lindo, ele gosta de azul igual a mim, nossa, que maravilha. Ele gosta de tomar açaí, nossa, somos iguais. Nascemos no mesmo mês, olha que coincidência, só pode ser coisa do destino, é pra gente ficar junto mesmo. Essa é a paixão, só tá vendo as coisas que vocês têm em comum. A partir desse caminho, né, a paixão vai acabando, e aí ela tem a evolução desse sentimento tem dois destinos. Ou a paixão vira amor, ou realmente acaba e deve-se acabar a relação. E o que acontece quando a paixão vira amor? O amor é aquela questão de mais calma, mais consciente, mais equilibrada. E o equilíbrio, inclusive, onde eu consigo ver, eu deixo de ver só as qualidades do meu parceiro e começo a enxergar também as limitações, os defeitos. E mesmo assim, eu o amo. Mesmo assim, eu quero estar com ele. Então, é uma visão global do meu parceiro. Eu vejo ele como um todo e mesmo assim eu aceito e quero ficar com ele. Eu paro de idealizar o que é uma característica da paixão. Eu idealizo muito meu parceiro, portanto, eu só vejo as qualidades. Então, outra pergunta, né? Como é que é o grau de aceitação do meu parceiro ou da minha parceira em relação a mim? Outra coisa que a gente tem que ver, que é muito importante, é como é que está a minha confiança. Eu confio no meu parceiro? Eu confio no que ele fala, no que ele faz? É importante a gente saber disso, porque a confiança é um dos pilares de uma relação saudável, como vocês já viram eu falando aqui milhares de vezes nas nossas lives. Então a confiança é essencial para uma relação ser saudável. E aí, pegando o que a gente estava conversando no começo da nossa live, né, quando há uma traição, há uma quebra de confiança. E quando eu falei para a Andressa para ela verificar como é que ela se sente, como é que ela está, é para também ela, nem sei se ela está aí ainda, é para também ela avaliar como é que se ela vai conseguir confiar, né, no parceiro dela ou não. Porque uma relação sem confiança não existe. Então, se eu resolvo perdoar uma traição, porque eu resolvo esquecer, aprender com isso e a crescer, e aí eu vou ter que confiar de novo. Porque não adianta nada eu falar que perdoei e ficar jogando na cara
a qualquer momento o erro do parceiro. A gente está falando aqui de traição, mas serve para qualquer erro. Se eu perdoei, não tem que ser mais jogado na cara. E aí, a partir desse momento, a confiança vai sendo construída novamente. É claro que a partir de uma traição, a confiança é quebrada, mas ela pode ser reconstruída. Isso depende dos dois e da história de cada um ali, do que suporta. Ouviu, Andressa? A Miriam está falando aqui. Acho que erramos pela paixão, mas isso não está no nosso alcance, correto? Deveríamos, na verdade, tentar ser mais frio em demonstrar paixão até ter certeza do que vimos com a paixão. Ô Miriam, eu digo que não tem como a gente controlar a paixão, né? Se a gente consegue controlar a paixão, não sei se ela está tão intensa assim. Esse momento de encantamento da paixão, ele é importante. Eu digo que é o solo, né? É a estrutura para esse amor. Né? Então, é importante esse momento de idealizar esse meu parceiro, porque é quando eu me vinculo a ele. E aí isso vai dar esse suporte para quando eu começar a ver os defeitos e me manter ao lado dele. Entendeu? Então, eu acho que a gente nunca perde em demonstrar os nossos sentimentos. Até porque muitas vezes a gente tenta não demonstrar e a gente se embanana todo. Né? É importante, e assim, me deu a sensação de que você está falando daqueles joguinhos, né? De que quando eu estou numa relação não posso falar que eu gosto, porque o outro não vai ser correspondido ou vai me enganar. Então, cuidado, né? Se isso vem de relações passadas, deixa ela no passado. Olhe para essa relação como é que é. Né? Agora, se o seu parceiro, você acha que você não pode confiar nele de demonstrar os sentimentos, então reavalia. Se você ainda consegue fazer essa avaliação, talvez seja a hora de você começar a andar para trás e buscar uma outra relação, né? Ou então tentar conhecer mais esse parceiro antes de demonstrar todo esse afeto. Foi um que eu coloquei num post esses dias aí, né? Acho que foi domingo. Se você não sabe se a piscina é funda, você vai mergulhar de cabeça? Não, né? Então talvez a gente vai demonstrando aos poucos, à medida que o outro vai demonstrando, e aí se você vê que você pode confiar, você mergulha de cabeça. Isso aí, Andressa. Terapia é sempre bom, é ótimo. Sou suspeito para falar, mas é sempre bom. E lembrando que eu faço terapia online, tá? Então, voltando aqui, né? Estamos aqui, para quem está chegando agora, estamos fazendo um monte de perguntas para a gente verificar e conseguir responder se ainda vale a pena investir na minha relação amorosa. Estamos nesse momento, já passamos pelo momento de avaliação das trocas de sentimentos, de emoções, de disponibilidade afetiva de cada um nessa relação, de avaliar tudo isso. Agora a gente está avaliando os sentimentos que existem nessa relação e como é que eu me sinto nessa relação a partir dos meus sentimentos. Estava falando para vocês sobre confiança, que é um alicerce de uma relação amorosa saudável. Não é só o amor, como meus queridos adolescentezinhos acham, e todos nós já passamos por essa fase um dia de achar que o amor supera tudo e sustenta tudo. O amor é bom, é ótimo, mas ele precisa de outras coisas, como confiança, por exemplo, para manter uma relação saudável. Né? Então, a gente estava falando de confiança, e aí vem o oposto à confiança, que é o ciúmes. Existe muito ciúmes nessa relação, existe muita possessividade, porque ciúmes é sinal de insegurança. Se eu estou inseguro numa relação, é porque eu não confio no meu parceiro, eu não confio nessa relação. Então, se existe muito ciúmes aí nessa relação, a gente tem que pensar como é que está essa relação. Porque muitas vezes o ciúmes é descabido, não tem nada a ver com você, tem a ver com o parceiro. E aí esse parceiro tem que ir atrás para verificar essas questões. Muitas vezes ele traz uma história de relacionamentos ruins, com traição, com falta de confiança, e aí ele traz esses ciúmes para a relação. Você não tem que ficar aturando esse tipo de coisa. O seu parceiro com ciúmes tem que arranjar um jeito de solucionar isso. A terapia é ótimo para nesse caso de ciúmes, né? Ciúmes e possessividade. Então a confiança é o oposto a isso. Então como é que está a minha relação? Né? Eu confio no meu parceiro, ele confia em mim, ou eu tenho ciúmes, ou ele tem ciúmes de mim. Porque o ciúmes é sinal de insegurança, não é sinal de amor, viu, pessoal?
Já foi a época, já foi esse conceito furado aí que surgiu no senso comum de achar que ciúmes é sinal de amor. Ciúmes é sinal de insegurança e atrapalha muito a relação. Principalmente se for aquele ciúme patológico que eu já falei aqui numa live, que é aqueles ciúmes que não tem motivo nenhum para surgir. Os ciúmes real, concreto, né, que tem um motivo de existir, é aquele que, sei lá, eu tô numa festa e aí tem um cara que não para de encarar minha namorada. É natural que aí, diante dessa cena, eu fico com ciúmes, porque tem um perigo real e imediato ali de eu perder uma ameaça à minha relação. Aí eu fico com ciúmes. Agora, aqueles outros ciúmes que a mulher não pode respirar mais fundo, que o cara acha que ela tá pensando no outro, que ela já atraiu, isso é doideira, é um ciúmes patológico e com muita dedicação na terapia que supera isso. Miriam, no meu relacionamento anterior, meu ex era ausente. Digo ausente mesmo. Em 14 anos nunca foi a uma reunião da escola dos Sírios. Meu relacionamento atual ele é muito presente e estou me sentindo mal. Uai, se era ausente estava ruim, se está presente também é ruim, Miriam? Como é que é isso aí? É importante que você ilustrou aí a questão da ausência no papel de pai, né? Então é importante a gente... Ah, tá, ele me sufoca às vezes, quer estar comigo em tudo. Então, né, é o oposto do que você estava falando e assim, é preciso, a gente já viu isso aqui, num relacionamento saudável, né, naquela live, que é importante cada um ter seu espaço, cada um ter seu tempo para fazer suas coisas. Estamos juntos, somos casados, somos parceiros, mas eu continuo sendo indivíduo e ele ou ela também continua sendo indivíduo. Portanto, temos vidas além desse relacionamento. E aí, qual que é a solução, Miriam? Conversa, né? Vocês vão ver que a solução é sempre o diálogo. Fala para ele que isso está te sufocando, com jeitinho, né? Para não arranjar briga. Que você precisa do seu espaço, que isso está te sufocando, né? Que pode ser que ele entenda que amor seja essa possessividade e na verdade isso está te sufocando. Então resolve no diálogo aí com ele que é possível, tá? Meu ex era ausente também como marido. Ah, beleza. Então você saiu de um polo e foi pro outro, né? Vamos achar o equilíbrio aí. O equilíbrio se acha através do diálogo. Queria muito que ele entendesse isso, não consigo conversar, tá complicado. Ah, então, né? O diálogo, a gente vai falar daqui a pouco sobre a comunicação entre o casal, é uma das coisas que a gente tem que verificar se vale a pena. Pior que você falou justamente a frase que eu ia falar. Né? Se eu não consigo conversar com o meu parceiro ou com a minha parceira para mudar a situação, não é um bom sinal, não é um sinal de que se deve investir nessa relação. É claro que a gente está falando de vários fatores, tá, gente? A gente está falando de um monte de coisa aqui. Não é porque tem uma coisa que vocês não têm que precise terminar a relação. É preciso avaliar o todo, o geral, tá? Pelo amor de Deus, não vai começar a terminar a relação aí só porque vocês não se comunicam bem. Até porque a comunicação pode ser trabalhada, assim como um monte de outras coisas em cada um. Tenho terapia como uma opção. Já sabe a minha opinião, né, Miriam? Terapia é sempre bom. E vocês poderiam tentar também uma terapia de casal, né? Para quem... Falei no comecinho sobre psicoterapia de grupo, vou falar um pouquinho de terapia de casal agora. A terapia de casal, para quem não sabe, o paciente da terapia é o relacionamento. Né? Eu vou lá, o casal vai na terapia e aí eu não vou falar de mim, eu não vou falar dele, eu vou falar das coisas que afetam o relacionamento. Né? Então, o paciente ali na terapia de casal é o relacionamento de vocês. Né? E as coisas que influenciam o relacionamento. Por exemplo, eu não vou tratar, se de repente eu, como marido, tive um trauma na infância porque, sei lá, eu vi o meu cachorrinho morrer e isso me traumatizou profundamente. E isso eu vou tratar na minha terapia individual, não na terapia de casal. Certo? Voltando então na avaliação que a gente está falando desses sentimentos aí na relação, falei de como é estar ao lado da pessoa, da questão da aceitação, falei da questão da confiança e dos ciúmes. Agora a gente vai falar um outro pilar de um relacionamento saudável, de um relacionamento que vale a pena investir. É a questão do respeito. Né? Como é que está o respeito nessa relação? Como é que vocês estão se relacionando um com o outro? Existe o respeito? Né? Ele respeita a sua opinião, ele respeita você como pessoa, ele respeita o seu modo de agir e vice-versa. Você respeita ele como pessoa também? Então, porque se não há respeito numa relação, não vale a pena continuar investindo. Respeito é essencial
para uma relação ficar de pé. Assim como o amor, como a gente falou, assim como a confiança, são pilares para que mantenha uma relação de uma forma saudável. Além do respeito, falando ainda de respeito, né, uma coisa que está aí dentro desse conceito é a questão dos sentimentos. Ele valida os seus sentimentos, né? De repente você está muito triste ou está puta da vida, tomara que não tenha nenhuma criança assistindo, tá muito chateada com alguma situação e ele pega e te desvaloriza, né? Fala, pra que você tá chorando? Não tem razão para isso, que frescura, hein? Pelo amor de Deus. Ou seja, ele não tá levando a sério os seus sentimentos, né? Então isso é um fator importante. Se isso for constante, né, como é que você vai se sentir segura, vai se sentir bem para compartilhar as coisas com o seu parceiro, né? E aí, de repente, não vale a pena continuar nessa relação. RV Noronha falou verdade. O que é verdade, Noronha? Que eu vou falando aqui e o chat vai subindo atrasado. Outra coisa será que eu admiro o meu parceiro? Será que a minha parceira me admira? A admiração é um outro sentimento que a gente tem que avaliar aí para ver se a gente se responder a pergunta se vale investir nessa relação. Porque se eu não tenho admiração pelo meu parceiro, dificilmente eu vou respeitá-lo, eu vou valorizá-lo. Então, e vice-versa, né? Será que o meu parceiro, a minha parceira me valoriza? Ela me admira? É isso mesmo, porque o respeito é fundamental. Isso aí. Me valoriza não, me admira, né? A admiração é um ponto importante da relação, né? E se tem, é uma coisa legal, é uma coisa que vale continuar investindo. Pegando o gancho lá dos filmes que eu falei para vocês, né? E o que a Miriam falou aqui, né? É uma outra coisa, Miriam, que a gente tem que verificar, né? Que é aquilo que você estava falando. Como é que eu me sinto nesse relacionamento na questão de liberdade? A Miriam falou que ela estava se sentindo sufocada, né? Eu me sinto livre nesse relacionamento? E o que é ser livre no relacionamento, Wesley? É eu conseguir fazer as minhas coisas sem que o outro se sinta mal, se sinta chateado, me prenda de alguma forma, não me permita, né? É eu saber que eu posso falar para o meu parceiro, eu marquei com uma amiga minha de conversar no shopping e devo chegar um pouquinho mais tarde em casa hoje. E beleza, não tem conflito nenhum, não tem problema nenhum. É saber que eu tenho direito à minha individualidade. Né? Como eu falei lá dos planetinhas, como eu falei de estar numa relação. Não é porque eu estou numa relação que eu virei um gêmeo siamês, né? Que a pessoa grudou aqui na minha cabeça, ou no coração, né? Que a gente não pode fazer mais nada separados. Não, cada um é importante, oxigena a relação, a gente ter o nosso espaço, ter um cantinho que é só nosso, né? Seja com... E às vezes, talvez o que a Mary estava falando, é assim, o direito de você chegar em casa e falar assim, ou nem falar, só ir para o quarto, ou ir tomar um banho, descansar, se dá esse tempo, se dá esse direito, né? Porque o que acontece muitas vezes é achar que somos um só, e não somos um só, somos dois, cada um com suas vontades, com as suas limitações, com um monte de coisa de cada um da sua história, e que o que faz a gente ficar junto é a vontade e o desejo. Mas é importante valorizar essa questão da liberdade e da individualidade. Lembrando que a gente está aqui falando não estamos falando de excessos, porque também tem gente que daqui a pouco vai sair daqui da live falando assim, não, mas ele falou que eu tenho que ter meu espaço. E aí fica um ano sem ver o namorado ou a namorada, né? Porque, eu tenho que ter meu espaço, minha liberdade. Não é isso. É sempre o equilíbrio, né? Porque senão a gente vai lá pro egocentrismo. Eu só olho para mim, se eu fico só olhando para mim, só para as minhas necessidades, para o que eu quero, para as minhas vontades, para que eu estou num relacionamento? Sei, para ficar recebendo do outro. Mas relacionamento é uma troca o tempo todo, como eu comecei a live falando para vocês. Eu tenho que doar e receber. Essa é a dinâmica do relacionamento. Se eu estou só doando, é um problema. Se eu estou só recebendo, é um problema. E é uma relação totalmente doente. É uma relação que não vale a pena investir. Miriam, sábio, isso mesmo que eu almejo. Ele fica no meu pé e eu acho ruim ele deixa até de viver a vida dele. Eu não sou Mulher Maravilha. Pelo que você está falando aí, Miriam, estamos falando de uma dependência emocional. Já falei um pouquinho disso
em algum post meu, pode até ser um tema aí pra gente trabalhar aqui na live, né? Ele não consegue viver sem estar ao seu lado, isso é ruim, que traz exatamente esse sentimento para você, né? De sufoco, de não conseguir estar, não fica enrijecido, né? O Noronha está falando, tenho dificuldade de me relacionar devido a um passado assim. A gente tem que refletir muito sobre o nosso passado para não trazer traumas de relacionamentos anteriores para o nosso relacionamento atual. Cada relacionamento é único, até mesmo eu não sou o mesmo do relacionamento passado neste, então eu preciso olhar com atenção para tudo isso. Mais uma vez, terapia ajuda muito a gente a reformular toda essa história mal feita aí, cheia de traumas, viu? Peço para ele sair, jogar futebol, conversar. Bloqueei totalmente. É complicado. Mira, então, se ele tá nessa dependência emocional, ele não vai conseguir fazer nada sem você. Ele precisa trabalhar isso para conseguir, para que vocês se desgrudem um pouco. E isso não é sinal de desamor, é sinal de saúde no relacionamento, tá? Outra coisa que a gente tem que verificar, e aí que está linkado aí com a questão da liberdade, como é que é a vida social de vocês? Deixa eu ler o que o povo está falando aqui, já fala da vida social. Meu namorado me liga de 1 em 1 hora. Nossa Senhora, Jesus. Ele não trabalha ou não tem o que fazer, Marisa? Tá ligado à questão da dependência emocional, ou pode ser uma questão de controle e possessividade. As três coisas são ruins, tá? Verdade, muito ruim. É como se ele colocasse toda a sua vida nas minhas mãos. Eu não sou perfeito, eu não sou Deus. E é um risco que ele corre, né? Porque a gente não deve colocar a nossa vida nas mãos de ninguém. Eu tenho que estar consciente de que é a minha vida e só eu posso controlá-la. Eu posso ter um parceiro ou uma parceira para me ajudar a carregar esse fardo. Nem fardo, né? Que a gente tem que ser feliz, tem que estar aqui na vida para a gente ser feliz. Mas para ajudar para compartilhar as coisas boas e ruins. Mas a responsabilidade da minha vida é minha, tá? Então, voltando a falar lá da vida social, né, pegando a questão da liberdade, da individualidade, do egocentrismo todo que a gente está falando aqui, como é que é a vida social de vocês? Né? Vocês saem juntos ou ele prefere sair o tempo todo sozinho? E mais uma vez estamos falando aqui do equilíbrio. Né? Acabei de falar que é saudável o parceiro, as pessoas do relacionamento ter os seus programas individuais. Sim, e também falei da questão do equilíbrio. Então, é importante que você saia sozinha, e ele também saia sozinho, direitos iguais, lembre-se sempre. Mas se só está acontecendo isso, se eu só quero sair sozinha, se ele só quer sair sozinho, tem alguma coisa errada aí. Né? Tem alguma coisa que não está batendo bem, e aí é mais uma questão para a gente verificar se vale a pena ou não investir nesse relacionamento, e mais uma questão para a gente conversar, né? Olhar e ver o que está acontecendo. Ainda nessa questão de social, de estar juntos, e aí, na liberdade e tal, como é que são os planos de vocês? Um inclui o outro, né? Chega no final de semana, eu quero sair com meus amigos na sexta, no sábado eu quero ver a minha família, no domingo eu quero descansar. E eu estou namorando. Que espaço que tem para minha namorada nesse final de semana? Né? Ou seja, estou fazendo planos que não incluem a minha parceira. Então, eu preciso verificar isso. Né? O que eu estou vendo, o que eu quero de um relacionamento. Mais ainda, no sentido mais amplo. Né? Estamos falando de pequenos programas durante a semana, durante o fim de semana. Agora, sim, para relações mais estabilizadas, né? Tem uma questão do quê? Do projeto de vida em comum. Temos um projeto de vida em comum? Ou cada um está pensando numa coisa da vida? De repente, eu quero casar, ter filhos e morar numa casinha de sapê. E ele quer fazer um intercâmbio, aprender a falar idiomas e fazer um cruzeiro de 1 ano ao redor do mundo. Temos projeto de vida em comum? Onde que a gente vai se encontrar? Né? Então é importante verificar isso, o que eu quero para o meu futuro e para a minha vida, e verificar se o meu parceiro também quer. E mais ainda, se a gente consegue se adaptar um ao outro, que é o desejo de ficar junto, né, gente? Miriam está falando que ele prefere não sair se for sozinho. Isso que é complicado. Não posso sair só que ele se incomoda e diz que os outros são mais importantes. Uma dependência mesmo, né, Miriam? Uma dependência, uma carência. Precisa ser tratado isso daí, hein? Tá ferrada.
Precisa ajudar ele aí para essa relação ficar mais saudável. Outra coisa importantíssima, eu diria que é mais um pilar de uma relação saudável, diria não, é a questão da comunicação. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, toda essa avaliação de sentimentos, de planos, de disponibilidade afetiva, tudo isso pode se resolver através da comunicação, através do diálogo. Eu não estou contente com alguma coisa no meu relacionamento, eu posso conversar com o meu parceiro para ver se a gente consegue chegar num ponto em comum. Se eu não consigo conversar com o meu parceiro, se a minha comunicação é ruim, se eu tenho medo de conversar, se eu tenho medo de me abrir, é um mau sinal. É um sinal de que eu não vale a pena investir nessa relação, tá? Mais uma questão. A questão do... Pensando que estamos falando de relacionamentos amorosos adultos, uma das coisas que sempre que é afetada quando o relacionamento não está legal é a sexualidade do casal, é o sexo, né? Então, pensando no meu relacionamento, como é que está a frequência que a gente transa, como é que está a qualidade disso, porque uma das primeiras coisas que é afetada quando a relação não está legal é o sexo, principalmente em relação às mulheres, que estão muito ligadas a esse lado emocional e que é muito ligado ao sexo. O homem consegue separar mais sexo de amor, sexo de emoção. O homem pode estar brigado com a mulher, mas consegue transar. Agora a mulher não consegue isso, né? A mulher tem que estar tudo bem para conseguir fazer amor com o marido. É onde há o desencontro, né? Porque homens transam para fazer as pazes e as mulheres só transam depois de fazer as pazes. E onde a gente se encontra? Antes da cama, na comunicação, no diálogo. Então, gente, falei de um monte de coisas aqui, de um monte de sentimentos e de situações que vocês precisam reavaliar para verificar, para responder a pergunta se vale a pena investir nessa relação, né? E é importante eu pensar que quando eu vou respondendo essas perguntas, quando eu vou refletindo, eu esteja sendo sincero comigo, com os meus sentimentos e não com os sentimentos de solidão, de tristeza, de depressão, de carência. Eu não posso deixar que esses sentimentos respondam a essas perguntas que eu fiz para vocês, porque eles são péssimos conselheiros. A carência, então, minha gente, ela é uma péssima conselheira, faz fazer um monte de burrada. Eu não posso passar pelo filtro da carência para responder essas questões, porque senão eu aceito muita coisa, eu me coloco numa situação muito difícil, né? Ainda pensando nessas reflexões, eu preciso pensar, mais do que pensar se vale a pena investir na relação ou não, eu preciso entender o que é um relacionamento para mim, o que eu busco em um relacionamento, né? Quais são as minhas expectativas diante desse relacionamento, porque isso vai me ajudando se eu não estou no relacionamento, a eu avaliar quando aparecer a oportunidade, se a pessoa tem a oferecer o que eu quero, as expectativas, né? E se eu estou já no relacionamento, vale a mesma coisa, né? O que eu quero de um relacionamento, o que eu quero de um relacionamento, o que eu desejo, condiz com o que eu estou tendo? E aí eu posso responder, diante de todas essas reflexões, se vale a pena ainda investir na relação, né? Bom, diante disso tudo, diante de todas essas questões de reflexão, queria que vocês respondessem aí. Já dá para responder se ainda vale a pena investir na relação? Me contem. Marisa está falando, carência é complicado, carência é terrível, carência é uma péssima conselheira, Marisa. Cala a boca da carência porque ela só fala besteira e só faz a gente fazer besteira. Pessoal, isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham conseguido responder aí a pergunta da live, se ainda vale a pena investir na relação. Lembre-se do que eu falei aí no meio do nosso bate-papo, de que é o conjunto da coisa que vai fazer eu responder essa pergunta. Não é porque eu não tenho não preencho algum critério do que eu falei aqui, que eu vou terminar a relação, né? No conjunto de tudo, eu vou fazer essa reflexão.
Vai para terapia, Andressa, isso ajuda bastante. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Quem estava aqui semana passada viu que a live, por fim, ficou muito corrida. Essa foi mais tranquila. Espero que tenha servido aí para vocês refletirem. Estou aqui toda quinta-feira às 17 horas. Queria pedir para vocês participarem tanto das enquetes que há, dos posts. Preciso que vocês comentem nos posts, que vocês curtam, que vocês salvem, que vocês compartilhem. Por quê? Porque eu gosto? Sim, porque eu gosto, porque me faz bem, porque me mostra que eu estou indo no caminho certo. Mas lembra que eu falei que relação é uma coisa de troca? Isso é o que eu recebo, né? O que é importante para vocês nesses compartilhamentos, nesses salvar as coisas, comentar, marcar pessoas. Isso tudo é importante para vocês porque o Instagram mudou o algoritmo de funcionamento dele. O que é o algoritmo? É a forma dele funcionar. Então, para vocês receberem as minhas postagens, para ela aparecer no feed de vocês, o Instagram passou a exigir que você comente, que você participe do perfil que você quer receber as coisas. Então, se vocês querem continuar recebendo as minhas postagens no feed de vocês, eu preciso que vocês curtam, comentem, marquem pessoas no post, salvem, participem das enquetes. Quando abrir a caixinha de perguntas, manda as perguntas, porque as perguntas ajudam a eu definir o tema das lives. Então, essencialmente, eu preciso da participação de vocês, tá bom? Obrigado por estarem aqui mais uma vez. Adoro a participação de todos. Participem não só nas lives, mas em todos os canais aí de comunicação. Podem me mandar direct se ficou alguma dúvida, né? Semana que vem tem mais. Beijo para vocês e até quinta-feira às 17 horas. Tchau, tchau.